Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais uma aula hoje da nossa disciplina de processos termoquímicos e hoje a gente vai visitar aqui os métodos de análise, de processos de gasificação utilizando análise termodinâmica de processos. Para isso eu selecionei esse artigo é de autoria do grupo de pesquisa do qual faço parte, de autoria minha e do meu orientador de pós-graduação. E o que a gente fez aqui foi avaliar métodos de gasificação aplicados aí na transformação e valoração do glicerol residual da produção de biodiesel. E para isso a gente utilizou métodos de minimização da energia livre de Gibbs, e é isso que eu quero inicialmente discutir com vocês. O primeiro ponto de análise que é desenvolvido aqui, que é interessante a gente enfatizar, diz respeito às principais reações relacionadas aí com os processos de reforma do glicerol, tá? Aqui a gente tem as reações de oxidação do glicerol, que em sua essência são reações exotérmicas, as reações de reforma a vapor do glicerol, que é endotérmica, a decomposição do glicerol, que é endotérmica, a reação de deslocamento gás-água, que é levemente exotérmica, reação de desproporcionamento do monóxido de carbono, que é exotérmica, a reação de metanação do monóxido de carbono, que é também exotérmica, e assim vamos seguindo com as diferentes reações, um sistema de 11 reações majoritárias que compõem aí essa transformação. Dentro desse trabalho foram avaliados alguns processos, como a reforma a vapor do glicerol, a oxidação parcial do glicerol, a reforma autotérmica do glicerol, a reforma seca do glicerol e a reação de gasificação com água supercrítica, que é a que a gente vai estender aqui, vamos gastar um tempinho maior conversando sobre ela, justamente para trazer o link em relação ao modelo cinético, que conversamos na aula passada. O modelo, então, que é utilizado para fazer essa análise, eu vou apresentar o modelo um pouquinho mais para frente para vocês com mais detalhes dentro do programa utilizado para a resolução desse modelo aqui específico. É um modelo de minimização direta da energia de Gibbs total do sistema. Esse modelo está aqui representado por essa equação 12, e aqui nessa equação ele está considerando a possibilidade de formação de uma fase gasosa, de fase líquida e de fase sólida. Para que esse modelo aqui represente a característica físico-química dos sistemas envolvidos, são necessárias a imposição de algumas restrições para garantir que efetivamente esse modelo representa a característica real dos sistemas. A primeira dessas imposições, claro e óbvio, diz respeito à não negatividade do número de mols dos componentes envolvidos aí em cada uma das fases. Então, o número de mols do componente na fase gasosa, na fase líquida ou na fase sólida tem que ser maior ou igual a zero. Temos ainda uma restrição adicional. Essa restrição adicional diz respeito aqui no caso à formulação não estequiométrica utilizada para os cálculos. Na aula síncrona a gente discutiu com um pouco mais de detalhes as diferenças entre as formulações estequiométricas e não estequiométrica. Aqui nesse trabalho a gente está usando a formulação não estequiométrica baseada no balanço de átomos, que é escrito, claro, considerando a ponderação da presença desse componente em todas as fases. Aqui estão apresentadas nas equações 15 e 16 relações termodinâmicas úteis para a composição e cálculo do potencial químico dos componentes. E, por fim, a simplificação da equação geral da energia de Gibbs para a equação 17, que é a equação que efetivamente será utilizada no trabalho, que considera a presença de uma fase fluida, ou representada aqui como fase gás, nessa porção aqui da equação, e de uma fase sólida, composta unicamente por carbono sólido, conforme está aqui apresentado. Então, com base nessa equação, a gente consegue, calculando o mínimo dela, determinar o estado de equilíbrio para esses sistemas reativos anteriormente discutidos. Aqui um detalhe importante é que está sendo considerada a noidalidade da fase. Essa noidalidade está sendo calculada por meio da equação de estado do virial, e essa equação tem o seu coeficiente de fugacidade determinado por meio dessa relação dada na equação 18. Para fazer esse tipo de trabalho, a gente precisa primeiro fazer a implementação do modelo. Esse modelo em específico foi implementado em um software pago, que é o software GANS. Esse software se utiliza de estruturas de otimização para realizar os cálculos. Dentro do software a gente utilizou o solver CONOPT, e o solver CONOPT, por sua vez, se utiliza de um algoritmo. Esse algoritmo é um algoritmo de gradiente reduzido generalizado. Então os cálculos foram realizados com base nesse algoritmo, utilizando da estrutura do software GANS. É esse software aqui que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, com a estrutura de cálculo rodando aí
esse programa utilizado para a construção desse modelo específico. Aqui na tabela 2, a gente tem os compostos considerados aí dentro da estrutura da simulação, né? Foram considerados os compostos água, glicerol, hidrogênio, metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono, oxigênio, etano, propano, etileno, propileno, metanol, etanol, acetona e acetaldeído. E esses compostos aí são os que são possíveis de se formarem ao longo da reação que a gente está considerando. Esse modelo foi validado, a validação dele foi realizada para diferentes reações, tá? Aqui apresentadas as figuras iniciais. Na figura 1, a gente tem a validação aí para a reação de gasificação com água supercrítica, onde a gente pode observar que ele tem uma proximidade muito boa com o conjunto de dados experimentais ali apresentados, tá? O mesmo vale para as outras reações, só que como nosso foco aqui é a reação de gasificação com água supercrítica, eu vou apenas focar nos resultados e nas apresentações relativas a ela, tá? Deixa eu só chegar aqui nos resultados que a gente já conversa um pouco melhor sobre eles. Já nos resultados aqui para gasificação com água supercrítica, alguns detalhes que eu queria comentar com os senhores diz respeito basicamente às proporções de hidrogênio e monóxido de carbono presentes nessa reação. Devido à ocorrência da reação de deslocamento gás-água, conforme a gente comentou anteriormente, as proporções de monóxido de carbono formadas costumam ser baixas e as proporções de hidrogênio muito maiores, tá? E isso acontece, claro, dentro de toda a faixa. Observem ainda, aqui nessa figura inicial, o efeito da temperatura, onde com o aumento da temperatura de reação, a gente observa um incremento na produção de hidrogênio no nosso sistema. Entretanto, olhando aqui o efeito da pressão, que é a junção dos resultados, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente constrói esses gráficos aqui com um pouco mais de detalhes dentro do software GANS, mas observem aqui que a gente tem um efeito da pressão que pode ser basicamente negligenciado, né? Uma vez que a gente não tem um efeito dentro da faixa 250 a 350 bar significativo sobre a produção dos compostos de interesse. A concentração, por sua vez, de glicerol aqui, ela é responsável por diminuir, né? O aumento da concentração de glicerol na alimentação foi responsável por diminuir as produções dos gases de interesse, indicando que temos aqui uma tendência muito forte de operacionalizar, né, a transformação da água como um dos reagentes visando a produção de hidrogênio, não diretamente a decomposição da fonte orgânica utilizada visando a produção desse composto, que é um comportamento normal para a reação de gasificação com água supercrítica. Mostrado aqui, né, o que eu queria discutir com vocês inicialmente no artigo, vamos lá dar uma visitada no GANS para entender basicamente como é que esse programa funciona e como é que a gente utiliza ele dentro dessa estrutura de cálculo. Já no GANS, pessoal, vamos conhecer aqui o nosso modelo e como é que é feita a modelagem nesse tipo de programa. Esse programa funciona com base em includes, então aqui a gente está trabalhando com a inclusão de 4 subrotinas que têm as propriedades dos compostos envolvidos. Nesse primeiro include a gente descreve os compostos que estão sendo considerados aí para o tratamento, as condições do sistema de pressão, temperatura, quantidade dos gases universal, número de mols inicial de carbono sólido e o número de mols inicial de cada um dos compostos envolvidos na respectiva reação. Aqui a gente faz a descrição de átomos e a inclusão ali, né, da presença de átomos por cada uma das moléculas envolvidas. Essa restrição é adicionada aí no balanço de átomos global do nosso sistema. Além disso, a gente adiciona nos outros includes as propriedades termodinâmicas necessárias para os cálculos aí, né? Tanto da determinação dos potenciais químicos dos componentes envolvidos, como as entalpias padrão de formação, energia de Gibbs padrão de formação, como as capacidades caloríficas também dos sistemas e as propriedades, né, críticas termodinâmicas dos componentes puros envolvidos na transformação. Então essa parte do programa nada mais é do que um banco de dados. Como eu falei, as propriedades das capacidades caloríficas utilizadas nos cálculos das entalpias padrões dos componentes na temperatura de reação. Voltando ao nosso programa principal, aí a gente faz todos os cálculos associados com os potenciais químicos das fases gás e sólido, a inclusão ali das propriedades pela equação do virial e os cálculos respectivos da equação do virial para a determinação do seu coeficiente de fugacidade, e o coeficiente de fugacidade é incluído ali finalmente no cálculo da energia de Gibbs padrão do sistema, né, energia de Gibbs total do sistema, que é minimizada utilizando a rotina CONOPT, né, ali estou usando o CONOPT 3 com a variação do CONOPT para o cálculo em si.
Aí só rodando o programa para vocês verem a estrutura de cálculo, é assim que ele funciona, né? Aí que está apresentada a estrutura de cálculo. Que a gente tem como resposta são a energia de Gibbs total do sistema no estado de mínimo e as composições dos componentes envolvidos na fase gasosa ali. Agora, o que a gente vai fazer aí com o nosso programa é estruturá-lo para finalmente analisar efeito de temperatura, pressão e composição, né? Chegando aos resultados. Conforme eu disse, eu vou focar essa análise numa região crítica, né? Então vou ali passar o sistema a pressão de 250 atmosferas, vou reduzir um pouco a temperatura, inicialmente ali para 750 Kelvin, para a gente fazer a análise inicial nessa condição de temperatura. Então, rodando aí o programa nessa condição inicial de temperatura, vamos dar uma olhada nos resultados ali inicialmente. A gente vê que a gente formou uma quantidade muito baixa de hidrogênio, né? 0,00032, é uma quantidade muito pequena de hidrogênio nessa condição, que é um comportamento normal. Vamos aumentar um pouco essa temperatura e ver o que acontece. Aumentando a temperatura ali, né? Eu vou passar essa temperatura para um valor mais elevado, vou colocar 950 Kelvin, para a gente ver como é que o sistema se comporta, né? Olhando aqui então o resultado de 950 Kelvin, a gente vê um aumento já na produção de hidrogênio e a presença de novos compostos que não haviam sido formados inicialmente. Vou aumentar mais uma vez esse valor de temperatura aqui, tá? Vou passar agora a temperatura de 1050 Kelvin. Essa nova temperatura, vamos ver o que acontece com o hidrogênio. Provavelmente esperamos que se forme mais, é o que a gente observa, né? Uma produção muito maior de hidrogênio, ali já na ordem de 1,17. Então aqui a gente consegue ver já o efeito da temperatura no sistema. Vamos passar agora uma análise breve aqui do efeito de composição, tá? Vou mexer aqui na composição. Inicialmente ali a 0,25, vamos ver quanto é que se forma do nosso composto de interesse, né? Nesse caso ali se formou hidrogênio 0,81. Eu vou aumentar essa composição dessa fonte aqui, nesse caso aqui é a lignina que eu estou testando. Então aumentei ali para 0,45, vamos ver como é que se comporta. A 0,45 a gente observa uma produção de 0,88, vou seguir aumentando essa composição, né? Vou passar agora a um valor de 1 ali para a lignina, para a gente ver o que é que acontece, né? Qual quantidade efetivamente se forma do composto de interesse, que nesse caso a gente está seguindo ali como sendo hidrogênio. Então já com 1 de lignina ali na condição inicial, vamos ver quanto é que vai se formar de hidrogênio. Lembrando que no ponto anterior, que era 0,45, se formou 0,88, agora a gente passou para 1,077. Vou aumentar mais uma vez, né? A gente tem um indicativo aí de que o aumento da proporção de lignina aumenta a quantidade de hidrogênio formado. Então agora, confirmando essa informação, chegamos a 1,57. Então temos uma ideia direta que o aumento da produção de lignina aumenta a quantidade de hidrogênio prevista no equilíbrio termodinâmico para essa reação. Só para a gente finalizar, vamos fazer uma análise aqui breve no efeito da pressão. Vou iniciar essa análise aí a uma pressão de 230 bar. Então, iniciando aí a 230 bar, vamos ver quanto é que de hidrogênio que se formou. 1,64. Vou aumentar essa pressão, né? Vou passá-la novamente para 250, vamos ver o que é que acontece. Tínhamos 1,64 anteriormente, agora a gente passou para 1,57, então temos um indicativo aí de que o aumento da pressão está sendo responsável pela diminuição da produção de hidrogênio no nosso sistema. Vamos ver se isso se confirma, e se confirmou, né? Baixou para 1,50 a pressão de 270 bar. Então é basicamente assim que a gente opera e constrói, né, uma análise termodinâmica, aqui claro de forma muito simplificada, né? Mas é basicamente assim que se comporta um programa de análise termodinâmica. Espero que essa parte aí tenha ficado claro para vocês, né? É uma parte razoavelmente complexa, a construção desse programa demanda um certo trabalho, um certo tempo, mas espero que a ideia da análise sim tenha ficado clara. Em caso de dúvida, vocês sabem de me encontrar. A gente se encontra aí ao longo da disciplina, em alguma aula assíncrona ou em alguma outra videoaula. Até mais, pessoal!